Olá, boa noite! Hora da Estratégia chegando para você. No programa de hoje nós vamos ter uma reportagem especial diretamente de Orlando, nos Estados Unidos, onde nós realizamos agora em janeiro um treinamento para empreendedores conhecerem os backstages da Disney. Por que nós levamos empresários até lá? Você vai descobrir daqui a pouco. Aqui no estúdio também eu vou receber ele, Paulo Muniz da OPA, Agência de Viagens de São Paulo. Você quer planejar uma viagem para fora do país e não sabe como? No programa de hoje ele vai falar sobre as vantagens e as seguranças de ter um serviço especializado para evitar problemas durante as suas férias. Esse é o assunto de hoje no quadro Dicas de Negócios. Começa no dia 1º de fevereiro a próxima turma da Universidade de Negócios Tânia Zambon, aqui em São Paulo. No quadro Estratégias de Vendas, Michael Lopes Dávila vai explicar por que os alunos que passam por esse treinamento conseguem atingir hipercrescimento sustentável e bater a supermeta. Você sabe o que isso significa? Ainda hoje ele vai contar tudinho para você. Aqui no estúdio ainda vou conversar com ela, Gabriela Fonseca, especialista em direito tributário e que vai dar dicas de como os empresários podem cuidar das finanças e da preservação de caixa dentro das suas empresas. É um alerta importante, principalmente para quem não sabe o impacto dos tributos. Tudo isso e muito mais agora, a Hora da Estratégia. Olá, estou aqui diretamente da cidade de Celebration, em Orlando, para o programa Hora da Estratégia. Nós estamos aqui na cidade que foi idealizada por ele, um dos maiores nomes do mundo e que, para mim, um dos homens que mais entendeu de marketing na história, o Walter Elias Disney. Celebration foi uma cidade idealizada por ele antes de morrer. Ele faleceu em 1966. A cidade nasceu em 1990, ou seja, os seus engenheiros projetaram sonhos de Disney. Quando um homem tem um propósito, quando ele tem um sonho, não para nele. Quando ele consegue expandir esse legado, outras pessoas compram a ideia e transformaram isso aqui numa cidade feita para morar como se fosse perfeita. E é. Quem passa por Celebration, quem conhece Celebration, percebe a beleza, desde a organização, desde a forma de comunidade que eles vivem. E as pessoas me perguntam assim, Tânia, por que muitas vezes você traz as pessoas, os seus alunos para o exterior? Por que trazer eles para conhecer a Disney? Para que trazer eles conhecer a Europa, o mercado europeu, o mercado americano? Porque é uma forma de você crescer, expandir. Ninguém é condenado a ser o que sempre foi. Mas muitas vezes ao nosso redor nós não temos uma visão macro, uma visão daquelas pessoas que são muito mais especializadas que nós. Quando a gente traz os alunos, por exemplo, para conhecer a Disney, é para saber o que esse homem, que um dia foi simples, um homem que não tem o 2º grau, estudou até a 6ª série do 1º grau. O que Disney fez que construiu um império? E nós estamos falando de um homem que nasceu em 1901. Em 1901 não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha celular e ele conseguiu fazer um império. Trazemos os nossos alunos para cá para conhecer os backstages, né? O bastidor, o que acontece por trás da Disney. Quando as pessoas chegam aqui, para você ter uma ideia, são 500 mil pessoas por dia que passam nos parques da Disney. 500 mil pessoas que deixam cerca de $400. Se você calcular isso, dá 200 milhões de dólares. Então, quando você tem essa visão do que um homem conseguiu fazer, você traz seus alunos para cá. A gente ensina em aula a parte teórica, mas ele precisa ter aquilo que Disney falava tanto que você tem que dar para o seu cliente, a experiência. Tudo aqui é perfeito quando você entra dentro dos parques da Disney. Foi projetado para você ter a melhor experiência de todos. Everything in Epcot will be dedicated to the happiness of the people who will live, work, and play here, and those who come here from all around the world to visit our living showcase.
E é tão interessante isso, e nós estamos aqui em Celebration, a cidade que foi projetada e criada para o Disney, para lembrar para você por que a gente traz as pessoas, para ver que essa experiência funciona até hoje. Mesmo para um homem que nasceu em 1901, criou um complexo, o maior centro de entretenimento do mundo, e ao mesmo tempo você está no meio dessa tecnologia, no meio desse marketing todo, mas você tem uma paz fantástica, porque aqui se prioriza muito a qualidade de vida, o verde, os lagos. Aliás, grande parte, 90% da Disney foi construída sobre pântanos. Um homem que pegou tudo isso e transformou num grande empreendimento. Aliás, é o entretenimento número 1 do mundo. Nós temos aqui dentro da Disney 74 mil colaboradores, que eles são chamados, para você ter uma ideia, de elenco, não são funcionários. Os convidados aqui são chamados não de clientes, mas de convidados. Então, é um arsenal de informações de neuromarketing que você pode utilizar dentro do seu negócio. Isso a gente dá em teoria em sala de aula, mas trazer o aluno para que ele experimente isso que acontece aqui nos Estados Unidos, para que ele compreenda como é que é esse modus operandi do business e que ele pode levar isso para o seu negócio, é fantástico. Há 10 anos eu trago empresários para conhecer os backstages da Disney. Há 10 anos que eu venho para cá, sempre eu encontro novidades. Todos os dias eu encontro novas formas que eles têm de marketing, novos brinquedos. E muitas vezes as pessoas me dizem, como é que eu trago um cliente de novo? Trazendo inovação, trazendo empreendedorismo. Toda vez que você vem para a Disney, tem coisas diferentes, são brinquedos diferentes, são lugares diferentes, são situações diferentes. E isso você pode sim pegar partes disso, ou grande parte disso, e aplicar no seu negócio. Disney tinha 2 premissas muito fortes. Uma delas é a segurança com as pessoas. Você está num lugar que te propicia segurança, e isso também faz parte da pirâmide de Maslow, as necessidades fisiológicas e básicas do ser humano. Segunda coisa que Disney falava, higiene. Se você for nos parques da Disney aqui, qualquer um dos 4 parques, e tiver milhares de pessoas, e você entrar no banheiro, lá no toalete, você vai observar que continua limpo, organizado, arejado e limpo. Porque Disney tinha uma missão, um propósito, que era dar para as pessoas a melhor experiência de todas. E isso nós falamos muito em aula. Que experiência hoje você dá para o seu cliente? Qual a experiência que você deveria dar para o seu cliente? Que experiência o concorrente está dando? E a concorrência ela é salutar, ela é importante. Aqui em Orlando nós temos a Universal e nós temos a Disney. Ambas são concorrentes. E quando temos concorrentes, nós saímos da zona de conforto. Uma lança King Kong, a outra lança Frozen. Então, ou seja, quem sempre sai ganhando com isso é o cliente no final. O que Disney queria nos mostrar? A importância que nós podemos ter um negócio bom, lucrativo e que também pode impactar a vida das pessoas. Quem vem aos parques da Disney vem cerca de 6 a 11 vezes novamente. Veja bem, nós estamos falando de uma viagem internacional, nós estamos falando de culturas. Quando a gente traz os alunos para cá, existe a questão de uma nova cultura, de conhecer um país diferente, uma língua diferente. Toda vez que nós estamos num país com uma língua que não é a nossa língua nativa, o nosso cérebro tem que trabalhar mais. O nosso córtex pré-frontal, ele efetua mais planejamentos e execuções a curto prazo. Ele consegue fazer isso numa velocidade diferente. Então, quando a gente traz um aluno para cá, para ele conhecer os backstages, para conhecer a cultura da Disney, a forma com que eles usam o neuromarketing, a forma com que eles usam o marketing e também, principalmente, como eles são voltados para o consumidor final, é para que a gente possa ver isso e leve lições para os nossos negócios. Aplicar na nossa empresa uma estratégia Disney, como é feita aqui. Aplicar na nossa empresa o propósito da segurança, da higiene. Quando a gente fala em higiene, parece uma coisa boba, ridícula. Mas você já entrou num consultório que não tem higiene? Num restaurante que não tem higiene? Numa loja que não tem higiene? Você não compra. Ou seja, você fica desgostado, frustrado com aquilo e procura um lugar melhor. Então a Disney sabe de tudo isso. E esse legado, por mais que esse homem morreu em 1966, cada parque da Disney, cada resort é feito ainda em cima dos princípios Disney, onde o cliente sempre está em primeiro lugar. Então, quando as pessoas saem do seu habitat, da sua cultura, ela experiencia
uma outra forma de viver e que é possível levar várias coisas daqui para os nossos negócios. Uma das estratégias que nós usamos, que é a estratégia Disney, que nós ensinamos em sala de aula, os nossos alunos utilizam para criar produtos, criar serviços e principalmente ampliar os seus negócios. Nós estamos dentro de um lugar aqui, de um ecossistema que cheira o cliente o tempo inteiro, que usa o neuromarketing visual, auditivo e sinestésico. Os parques da Disney, quando você entra, tem uma determinada música. O meio do parque tem outra música e no final do parque, próximo das 10 horas da noite, já é outro tipo de música. Cada música é feita especificamente sabendo que você vai cruzar nesse local e que você vai se estimular a comprar mais. O modo business deles, os planejamentos business deles são fantásticos. Você vai na montanha-russa do Hulk, você aproveita a montanha-russa e quando você sai dela, você sai diretamente na loja do Hulk. Ou assim são em todos os brinquedos da Disney. Ou seja, você está na emoção. O consumidor, 95% das compras são impactadas emocionalmente e nas 24 horas que ele está em contato com isso. Por isso que a Disney tem um alto índice de compra. A pessoa sai, está feliz, saiu de uma montanha-russa, de um outro brinquedo qualquer, automaticamente ela está propensa a comprar algo que lembre essa experiência para ela. Então, aqui está um modelo de negócio muito bem articulado, confeccionado e preparado para o consumidor. Cores, cheiros, tudo é feito em função das pessoas que passam aqui. Então, o que nós sabemos dentro da neurociência, que é o visual, auditivo e sinestésico, que marca, impregna um mapeamento mental nas pessoas, um programa mental de compra, a Disney sabe fazer muito bem isso. We know what our goals are. We know what we hope to accomplish. And believe me, it's the most exciting and challenging assignment we've ever tackled at Walt Disney Productions. Todos os meus alunos que batem hoje a casa dos milhões já vieram conhecer culturas diferentes. E muitos vieram pela primeira vez conosco aqui. Muitos não sabiam nem falar inglês, mas não é uma língua que vai travar o seu conhecimento. O que vai impedir você de crescer é a falta de ação, é a falta de coragem de pegar uma mala e conhecer uma cultura totalmente diferente. Que hoje as pessoas vêm para cá, são 67 milhões de pessoas por ano aqui dentro da Disney que vêm buscar essa experiência do consumidor. E aguardo você para fazer parte também desse hall de pessoas que queiram conhecer os backstages do maior empreendimento do mundo. Hey. Mega Monitor. Controle e gerencie sua empresa de onde você estiver. Gostaria de ter controle total da produção da sua equipe, de monitorar a comunicação e assertividade, possuir uma ferramenta que organize a rotina dos seus colaboradores, ter um canal único de comunicação para que suas informações e tarefas não se percam. Isso tudo você consegue ter no Mega Monitor, além de outras funcionalidades. Pare agora de ter que gravar tarefas em sua cabeça e esquecer de cobrar tarefas já solicitadas. Com o Mega Monitor, você poderá enviar tarefas a hora que quiser para que seu colaborador veja no horário de trabalho e execute as tarefas enquanto é acompanhado e dos feedbacks dos resultados. Tenha uma forma eficaz de gerenciar seus colaboradores. Veja o quanto eles estão produzindo no mês e entenda se essa pessoa é realmente efetiva no seu negócio. Não fique mais refém dos colaboradores. Tenha processos bem definidos dentro do Mega Monitor para que qualquer colaborador que entrar na empresa entenda como seu setor funciona. Tenha a gestão completa do seu negócio e alavanque seus resultados. Fale agora com nosso consultor.
bem? De volta ao estúdio da Connect TV, aqui em São Paulo. Você acabou de assistir a uma reportagem completa de um treinamento que nós demos em Orlando, diretamente dos bastidores da Disney. Sempre que viajamos para fora, nós contratamos uma agência que cuida de tudo. Mas você deve estar se perguntando, qual a importância de uma agência de turismo? Bom, os profissionais das agências de turismo são devidamente habilitados para ajudar os seus clientes. Portanto, eles sempre oferecerão informações relevantes, importantes a respeito de hotel, bagagens, orçamentos, passeios que podem ser realizados de modo até a poupar dores de cabeça. Esse é o assunto de hoje no quadro Dicas de Negócios. É com grande alegria que eu recebo aqui no estúdio Paulo Muniz da OPA Viagens, aqui de São Paulo, que sempre organiza todas as viagens que nós fazemos em nossa empresa. Paulo, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, doutora. Obrigado pelo convite. É um prazer receber você aqui. Para mim é uma honra estar aqui com você. E olha só, você vem exatamente falar de algo que para nós é muito importante, nós do ITZ. A gente há mais de 10 anos faz treinamentos internacionais, leva pacientes, às vezes eu vou falar pacientes porque eu tenho área hospitalar aqui, leva clientes para dentro do Vale do Silício, para Orlando, Nova York, vamos ter esse ano inclusive Las Vegas, né? Você está organizando todos esses programas para nós. E por que a gente busca uma agência? Porque isso traz tranquilidade, traz segurança, né? Acho que a coisa mais importante para a gente que viaja para fora do país é saber que quando chega lá, tá tudo certo. Fala para nós por que é importante as pessoas terem uma agência de turismo. Vamos lá, doutora. Desde a programação, desde do planejamento da viagem, né? Uhum. A gente somos uma empresa certificada em todos os órgãos que regulamentam a questão do turismo, regulamentam as questões das empresas. Então, nós temos um acesso de informações muito importante para passar para o usuário, para passar para o passageiro. Então, nós temos um mecanismo de bloqueio aéreo, onde a gente consegue dar uma facilidade para eles vão estar indo, no caso de uma caravana para fora do país, um grupo, eles vão estar indo no mesmo voo, vão estar indo de forma legal. Nós não deixamos nenhum passageiro sair do Brasil sem um seguro de viagem, né? Damos toda a assistência na imigração, assistência no hotel, no receptivo lá, além de todos os benefícios que ele tem com as atividades que ele pode fazer no local. Olha que interessante, por que eu estou falando isso? Porque eu já passei, eu já viajei por às vezes site, a gente vai lá, Decolar, vai nos outros sites, mas a gente não tem assessoria nenhuma. Recentemente, teve o evento Celebration, né, do ITZ, foi em novembro, e você foi uma das pessoas que mais agenciou os meus alunos. Então, teve mais de 150 trocas de passagens, porque deu um problema lá nas agências. Se você compra isso de uma agência normal, você não tem esse suporte. Exatamente. Então, eu lembro que eu te convidei, acho que era para você ir lá participar com a gente do evento. Não posso, tem que trocar mais de 150 passagens dos meus clientes. Então, quando você tem uma agência, isso te dá segurança, né? Traz para a gente isso. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Qual a importância da sua agência, principalmente nas viagens internacionais? Quando o cara chega lá, deu algum problema na imigração, deu algum problema nas suas malas, nas suas bagagens, tem como a OPA aqui no Brasil fazer alguma coisa? Sim. Quando ele sai daqui, ele sai com um seguro, a gente faz um seguro adicional de bagagem, né, para dar segurança para ele, porque as companhias podem extraviar essa bagagem. Então, se ele chega lá e for extraviada, tem um prazo para ela entregar, só que dentro desse prazo, ela recebe um valor em dólar. No caso de internacional, ela recebe $2.000 para que ela possa suprir as necessidades que ela precisa lá até a sua bagagem chegar ao local. E nesse processo, a OPA ela vai rastrear essa bagagem para que ela possa chegar em tempo hábil para o cliente, mas dando esse suporte através desse seguro.
Passou na imigração, teve um problema na imigração, nós temos uma assistência nessa imigração para poder saber o que a pessoa pode fazer, se é alguma coisa que está relacionado à bagagem, alguma coisa relacionada ao passaporte, alguma documentação, para que nós possamos orientar essa pessoa para que ela possa seguir a viagem automaticamente. Chegou no hotel, teve alguma necessidade no hotel, alguma atividade diferente que ela precisa fazer, como posso dizer, uma dificuldade que ela venha a ter no hotel, nós conseguimos tratar isso, conseguimos fazer isso. Ela teve alguma dificuldade, precisa voltar para o país por algum problema aqui no país, ou até em caso de óbito, nós conseguimos auxiliar essa pessoa, antecipar esse voo para essa pessoa, para poder fazer toda essa movimentação, para que ela possa ter uma viagem segura e uma viagem tranquila. Tranquila, né? Nossa, isso é muito importante, né? Ter essa segurança aí. Você foi aluno da Universidade de Negócios? Fui aluno. Foi aluno da nossa Universidade de Negócios. Quais os resultados que você obteve com a sua agência? A gente iniciou a universidade, nós estávamos de uma forma, né? Caminhando, as coisas acontecendo. A universidade, ela ampliou tudo aquilo que nós poderíamos fazer. Ela deu novos horizontes para a OPA Viagens, ela ampliou as condições da OPA para poder chegar em determinados lugares. Network. Exato, um network gigante. Aumentou né? o número de clientes? Muito. Isso né? é muito então, bom. Assim, a gente, no primeiro mês de universidade, já vínhamos do método, né? Já batendo faturamento. E na universidade a gente consolidou isso de uma forma muito legal e ampliou de uma forma muito bacana. Hoje nós só temos a agradecer à universidade, agradecer ao trabalho da doutora, o trabalho do Michael, que tem sido assim um guia para nós, tem sido os nossos mestres, as pessoas que nós nos espelhamos para poder ir mais longe. Recentemente você viu aí que teve uma turma de empresários na Universidade 9, que foram formados, e que esses empresários, esses alunos, vão para Portugal, em julho agora, com o ITZ. Para esses empresários que buscam viagens internacionais, principalmente que vão viajar daqui a 7, 8, 9 meses, que dica você dá? Porque o que eu vejo às vezes? Às vezes, eu tive um treinamento em Cancún ano passado. Aí tinha gente que uma semana antes queria comprar passagem. Claro que tem, mas a gente sabe que o preço é lá em cima. Que tipo de planejamento, acho que seria essa pergunta que eu gostaria de fazer, que esses empresários que vão, por exemplo, em Portugal com a gente, que vão para Las Vegas agora também no final do ano, que vão no Projeto Israel que a gente está montando, Dubai, o que eles precisam fazer para que essas viagens não sejam tão caras, tão onerosas, né, para eles, porque isso é dinheiro, e para se preparar para essa viagem? Qual é as suas dicas? A principal dica é fazer sempre com antecedência. Com antecedência. Quando nós formatamos o grupo, logo de início, a gente tem uma condição muito boa. Então, essa pessoa ela tem que fazer parte dessa condição, já entrar nessa condição, porque à medida que vai passando o tempo, as passagens vão ficando caras, mais cara. E os custos da viagem vão ficando bem mais caros, e quando chega próximo, ele talvez não consiga estar no mesmo voo que todas as pessoas fecharam lá os atrás, colegas, os o amigos e grupo, tudo mais. vai sozinho. E talvez não consiga ficar no mesmo hotel, né? Ficar no mesmo hotel, com as mesmas pessoas. Então, qual que é a dica para eles? Não somente para os projetos do ITZ, porque a gente tem alguns amigos que foram da universidade, Sim. que também querem fazer seus cursos, seus passeios internacionais. Que agora gostaram de viajar. Exatamente, com seus funcionários. Então, a dica que a gente dá é, faça antecipadamente. A gente consegue preço, condição, forma de pagamento. Muitas vezes a pessoa não quer comprometer o cartão dele. Quando temos um grupo, ele pode fazer isso no boleto bancário. Olha aí. Então é muito legal, é uma condição muito boa. Diferenciada. Todos podem participar, todos podem fazer parte do grupo com uma condição assim excepcional. E uma coisa que o Paulo está falando muito séria, assim, tipo assim, 90% dos meus empresários não tem inglês. E não precisa. Porque a gente vai em grupo, a gente tem tradutores para fazer os passeios tipo do Vale do Silício, né? Ou mesmo de outros países. Mas quando você está em grupo, nossa, a coragem aumenta, tem rapport, você está com um time. Então, assim, você vai muito mais com um clima melhor viajar, porque quando você não conhece a língua, às vezes ela pode ser uma barreira. Então, não sabe o que pedir num hotel. Não sabe. Então, essa é a importância de uma viagem que nos dá assistência, não é, Paulo? Sem dúvida. E o treinamento começa quando você começa o embarque aqui. Começa. Então, ali, você está junto com o grupo. A energia é outra. A energia, o network, as Tudo. pessoas se falando, um se ajudando.
ajudando, Exato. dentro do avião um querendo servir o outro, ajudar o outro, querendo fazer algo diferente um para o outro. Então, já começa o treinamento no embarque. Então, quando a gente faz esse grupo, faz esse bloqueio e as pessoas vão todas junto, é totalmente diferente de você montar, eu quero montar minha viagem. E eu costumo dizer para as pessoas, doutor, assim, eles olham e falam assim, muitas vezes eles olham o bloqueio, olham a formatação e falam assim, puxa, mas eu achei talvez algum valor, a diferença é muito pequena. Não vale a pena ele sair fora de um grupo como esse. Que é o grupo porque já está preparado. o que ele ganha junto com essas pessoas, os benefícios que ele tem, é muito maior do que ele pagar 100, 200, 300, R$1.000, talvez até a menos, e ter uma dor de cabeça extra-grupo. Mas eu vou te dizer mais uma coisa, eu acho que a grandeza da OPA é que, tipo para Portugal, ele vai junto com o meu grupo, então a gente não tem aperto nenhum, porque o próprio agenciador está lá. Mas o Orlando aconteceu uma coisa muito interessante esse ano, que a gente teve treinamento lá, que foi o Paulo que fez todas as compras das passagens, mas eu tinha perdido essa passagem em agosto com uma outra agência e ela não conseguiu me restituir. E eu pedi ao Paulo lá, acho que foi em setembro, outubro, que eu precisava de uma passagem, foi de última hora, assim, e eu falei, nossa, vai custar uns 10, 12 mil, custou 3 mil e alguma coisa. Aí, um segundo momento, os meus filhos queriam passar o Natal dentro do Epcot, né? Então, era o sonho deles passar o Natal, já que estaríamos em Orlando. E em cima da hora, eu já tinha comprado 3, não tinha conseguido a outra. Ele não sei que jeito ele deu, gente, ele faz mágica, a OPA faz mágica. E ele conseguiu colocar os meus filhos dentro do Epcot no dia do Natal. Então, assim, eu acho que é isso, quando a gente fala de uma agência capacitada como a tua, que é um atendimento personalizado. E eu tenho esse mesmo retorno que eu tenho comigo com os meus alunos. Por isso que eu te trouxe hoje para falar sobre isso. Somos gratos por isso e o nosso core, a nossa ideia de agência é buscar esse tipo de atendimento e buscar condições para poder oferecer para o cliente de uma forma justa e de uma forma prazerosa, que ele consiga ver a diferença, né? E nós estamos montando aí, logo você vai saber o Cruzeiro Teresa Bom, não é? Oh. Gente, se alguém quer contratar a OPA, conhecer mais sobre a OPA, fala para essa câmera aqui, como encontra a OPA? Você pode entrar no www.opaviagens.com 2P, OPA com 2P. OPA com 2P, opaviagens.com ou no nosso Instagram, @opaviagens, também com 2Ps, ou WhatsApp 11 9 6592 3535. Muito obrigado, Paulo. Agora nós vamos para o intervalo no quadro Estratégias de Vendas com Michel Lopes Dávila. Vai explicar por que os alunos que passam pela Universidade de Negócios conseguem atingir o crescimento hipersustentável e bater a supermeta. Eu já volto. Mega Monitor. Controle e gerencie sua empresa de onde você estiver. Gostaria de ter controle total da produção da sua equipe, de monitorar a comunicação e assertividade, possuir uma ferramenta que organize a rotina dos seus colaboradores, ter um canal único de comunicação para que suas informações e tarefas não se percam. Isso tudo você consegue ter no Mega Monitor, além de outras funcionalidades. Pare agora de ter que gravar tarefas em sua cabeça e esquecer de cobrar tarefas já solicitadas. Com o Mega Monitor, você poderá enviar tarefas a hora que quiser para que seu colaborador veja no horário de trabalho e execute as tarefas enquanto é acompanhado e dos feedbacks dos resultados. Tenha uma forma eficaz de gerenciar seus colaboradores. Veja o quanto eles estão produzindo no mês e entenda se essa pessoa é realmente efetiva no seu negócio. Não fique mais refém dos colaboradores. Tenha processos bem definidos dentro do Mega Monitor para que qualquer colaborador que entrar na empresa entenda como o seu setor funciona. Tenha a gestão completa do seu negócio e alavanque seus resultados. Fale agora com o nosso consultor. Estamos de volta com o programa Hora da Estratégia. Chegou o momento do quadro Estratégias de Vendas com Michel Lopes Dávila.
Começa no dia 1º de fevereiro a próxima turma da Universidade de Negócios Tânia Zambon, aqui em São Paulo. É a turma 10. Agora eu vou conversar com ele, que é o presidente da Universidade de Negócios e vai trazer todas as informações para quem quiser participar dessa turma e fazer o 2023 meteórico. A primeira pergunta que eu queria te fazer, Michael, é por que os alunos que passam por esse treinamento conseguem atingir um hipercrescimento sustentável e bater a super meta? Ah, doutora, acho que todo mundo está esperando esse programa, né? Como é que a gente bate meta e a super meta. A meta e a super meta de cada mês. E mantém isso, né? Porque esse é o grande desafio das empresas. Bom, primeira coisa, você pode bater uma meta porque você tem a habilidade. Você pode vender mais porque você tem habilidade. Mas pode ser que o mês que vem você não consiga isso. A diferença é quando você tem um processo de vendas. Um time que ganha o campeonato um ano não significa que ele vai ganhar o campeonato no outro ano. Exatamente. Você tem que mudar as estratégias, muitas vezes adaptar tudo de novo. E o mais interessante é, por exemplo, nas vendas a gente ouve muito assim as pessoas. Tem a época das vacas magras e a época das vacas gordas. Por que tem a época das vacas magras e das vacas gordas? É muito simples, é só você imaginar o seguinte, qual o primeiro ato que você precisa para vender? Prospectar. Então você prospecta pessoas. Quando você prospecta, você começa a vender. E quando você começa a vender, você não tem mais tempo para prospectar. Então vai chegar uma hora que você vai ficar sem clientes para vender. Então, e vendas aí, é um processo, um sistema. Exatamente. E é aí que existe o tempo das vacas magras. Então, o que a gente cria dentro da universidade? Um processo de vendas, onde você prospecta todos os dias, fecha a venda todos os dias e faz agendamentos de clientes todos os dias. E olha só, gente, inclusive é escrito um livro pelo Michael por mim, sobre o livro secreto das estratégias. Os alunos da universidade, eles têm aqui mais de 100 estratégias de marketing e mais de 100 estratégias de vendas, Michael. Exatamente. Que é um livro que não está à venda, é só para quem faz a Universidade de Negócios, porque precisa se preparar para o que vem pela frente. Exatamente. Então, o primeiro ponto é uma das 8 forças do negócio, é você ter um processo organizado. Nós temos um processo de vendas, não de negociação, mas um processo do teu vendas, do comercial da empresa. Então, por exemplo, nós temos marketing nesse processo, nós temos digital e presencial. Exatamente, aí a gente vai entrar em cada um deles e fazer cada função dentro da empresa. Planejamento de cada um. Exatamente. Depois a gente tem o agendamento, para algumas empresas não existe esse agendamento, mas a maioria, 80% delas, precisam de um agendamento para poder falar com o cliente. Então eu prospecto o cliente, eu preciso agendar ele para ele ir para a reunião de vendas. Depois da reunião de vendas, nós temos 2 processos que nós colocamos, nós criamos dentro do ITZ, que hoje são responsáveis por esse crescimento vertiginoso de vendas, pelo crescimento de vendas e principalmente pelo crescimento de prospecção, que é pós-vendas e setor de qualidade. Então, a gente implementa isso. Então, isso tudo está acontecendo todos os dias. Então, vamos lá. Dentro desse processo, nós temos o marketing, a marcação do cliente, o vendas, o pós-vendas. Se o cliente fechou, se ele não fechou, ele vai para o setor de qualidade, né, controle de qualidade. E o relacionamento e encantamento com o cliente. Depois nós temos o relacionamento com o cliente. Nós temos o fidelidade, né? A gente tem que fidelizar hoje, para mim. Trazer cliente é muito importante, mas fidelizar os seus clientes. Nós já pegamos empresas que trazia 5 mil novos clientes no mês, mas perdia os 5 mil novos todo mês. Então não adianta você trazer cliente todo mês se você está perdendo todo mês. Então a gente precisa fidelizar os clientes e ainda o marketing, né, doutor? Que essa é uma estratégia que você colocou, que é o marketing humanizado, o marketing com pessoas. E que para nós hoje é a maior estratégia de vendas. Então o primeiro passo, a primeira dica que eu dou nesse programa que a universidade traz é criar um processo onde todo mundo que faz parte do comercial entenda em que parte do processo o cliente está. Qual é a parte do funil que o cliente está? Exatamente. Isso é importante saber, né? Às vezes eu pergunto pro dono, eu me inscrevi lá na landing page, qual o próximo passo teu? E depois, qual o próximo passo? Okay. E depois, qual o próximo passo? Qual é o imã digital que você usa? Exatamente. Então, isso tudo é criado
quais as campanhas. Só no marketing humanizado, nós criamos 24 campanhas anuais, ou seja, 2 por mês. 2 por mês, todo mês, você só com marketing humanizado você vai conseguir fazer. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho estratégia para atrair clientes. Bom, Não, só marketing... estratégias a gente dá. A gente dá, exatamente. Então, a primeira dica que eu dou é você criar um processo dentro da sua empresa, uma jornada do cliente. E precisa entender o processo. Exatamente. E principalmente criar uma jornada infinita, que é isso que o Instituto... O perpétuo, que a gente costuma chamar no digital. Exatamente. A gente tem uma jornada infinita com o nosso cliente e isso a gente desenvolve para as empresas. Então, a primeira coisa que eu preciso é criar essa jornada e criar o processo. Eu acho que isso que o Michel está falando é muito importante, porque as pessoas, assim, ó, elas querem resultado rápido, Michel. E quando a gente fala no marketing digital, a gente tem a parte do inbound e do outbound, e é mais ou menos isso no vendas também. Precisa ter um inbound para que você possa fazer o quê? Criar um processo consistente. Exatamente. Porque muitas vezes as empresas, né, entram lá, vão fazer isso aqui, mas não dá o segmento ao processo. Eu costumo dizer, doutora, que as pessoas estão querendo uma mágica, mas não estão fazendo beabá. O beabá é tu criar o processo. Muitas vezes E depois executar. Exatamente. Então, criei dentro da universidade, depois eu tenho que fazer as pessoas executarem. Exatamente. Mas como é que elas vão executar se nem o dono tem o processo? Então, é isso que faz esse crescimento. A gente trabalhou 12 anos dentro da Disney. Salesforce, dentro dessas Vale do Silício. Exatamente. E são empresas gigantes, né? Mas como é que eles conseguem controlar a qualidade do trabalho e a entrega? É através de processos. Então, esse é o primeiro passo que a universidade, todo mundo fica perguntando, como é que faz esse hipercrescimento sustentável? Primeira coisa, processo. Não existe empresa sem processos. E metas Exatamente. Alcançáveis, super meta. Depois o planejamento, né, doutora? Planejamento, a Estratégico. importância. A maioria das empresas não sabe nem o que vai acontecer amanhã na vida delas. E é uma estatística que somente 6% das empresas brasileiras hoje têm planejamento estratégico. Exato. E eu vou dizer mais, Michel. Eu acredito que desses 6% que têm planejamento estratégico, talvez 3% realmente são efetivos. Exatamente. Então, muitas pessoas não botam planejamento porque não sabem fazer. Outros porque têm medo de não bater suas metas, de organizar. Então, primeira coisa, a gente planeja a visão. Você precisa ter uma visão. Saber onde vai chegar. Exatamente. Porque depois a gente vai desenhar o como. A maioria das pessoas não consegue crescer porque elas ficam perguntando como. E elas não criam a visão. Então, a primeira coisa que você faz lá é criar a visão. Onde que essa empresa quer chegar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. São 3 anos de planejamento que a gente faz. A gente faz um planejamento mais curto hoje, porque muda muito as dinâmicas dos negócios, né? A gente muito rápido, a velocidade. A internet tem mudado muito, né? Então, a gente faz isso, esse planejamento. Então, você precisa de um planejamento, uma visão. Deixa eu puxar um pouquinho para o lado dos nossos alunos empresários que estão acompanhando a gente. Você dá uma coisa muito importante também dentro da Universidade de Negócios, que muda completamente o faturamento das vendas. Tríade de vendas, que você aprendeu dentro da Salesforce. Fala um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando, o que é essa estratégia, o que ela é e como é que as pessoas podem ter uma visão dela. A tríade de vendas funciona da seguinte forma. Imagine que todo cliente que você vendeu esse ano pudesse ter trazido 3 novos leads. Como é que seria? Imagina se eu fiz 1.000 vendas em 2022. 3.000? 3.000 leads novos. Será que eu teria feito pelo menos mais 1.000 vendas? Com certeza. Exatamente. Grande chance, pelo menos. Então, a tríade de vendas é exatamente isso. A gente cria um sistema... Com script. Que eu aprendi com você, né, doutora? De vizinhança. O que é vizinhança? Se uma pessoa compra de mim, ela tem no mínimo 3 pessoas que são parecidas, do relacionamento delas, que têm o mesmo poder financeiro, que têm as mesmas ideias, por isso que eles são amigos, são né? Amigos, se visitam. Se visitam e que têm os mesmos objetivos, visões. a mesma visão, as mesmas crenças. E se ele tem 3 amigos assim, um deles pelo menos pode virar meu cliente. Um deles. Só que existe uma lógica para isso acontecer. Então, primeiro eu tenho que fazer a venda para o cliente. E aí a gente fala de pós-venda dentro da tríade. O pós-venda não é o que todo mundo faz, que é o pós-venda da utilização do produto. A gente faz um pós-venda da venda. Pós-venda da venda. O que é? Eu faço um pós-venda do seu atendimento ao cliente. Que a gente já sabe, de certa forma, que foi bom. Porque se não fosse bom, o cliente não teria comprado. Com certeza. Né? Então, a gente... É uma estratégia simples que todo mundo pode fazer.
Você precisa apenas criar um bônus, né? Um bônus, o que é? Indique 3 pessoas, uma ganha uma fechando, caneca. ganha uma caneca, né? Então, você precisa primeiro de uma campanha. Segundo, o cliente fechou ontem, tu liga hoje para ele. Porque hoje ele está no estado emocional ainda muito forte e você liga para ele e diz assim, olha só, deu tudo certo com a sua compra. E aí tem todo um script que a gente monta, que aqui no programa demoraria mais tempo para a gente fazer. Só os E no 3 final dias. a gente diz assim, e te falaram da campanha da xícara? Não falaram. Pois é, se você indicar 3 pessoas e uma delas fechar, Você ganha a xícara. você ganha a xícara. Agora tu imagina, cada fechamento teu é indicando 3. Só que tem pessoas que não indicam 3, indicam 5, indicam 7. Então, assim, você cria um sistema retroalimentado, sustentável, que é a promessa da universidade. Hipercrescimento sustentável. Porque sim, é possível. Com certeza. Muito obrigado, Michael. Nós vamos agora para o intervalo e na volta eu vou receber aqui no estúdio Gabriela Fonseca, especialista em direito tributário e que vai dar dicas de como os empresários podem cuidar das suas finanças e da preservação de caixa dentro das empresas. Eu já volto. Mega Monitor. Controle e gerencie sua empresa de onde você estiver. Gostaria de ter controle total da produção da sua equipe, de monitorar a comunicação e assertividade, possuir uma ferramenta que organize a rotina dos seus colaboradores, ter um canal único de comunicação para que suas informações e tarefas não se percam. Isso tudo você consegue ter no Mega Monitor, além de outras funcionalidades. Pare agora de ter que gravar tarefas em sua cabeça e esquecer de cobrar tarefas já solicitadas. Com o Mega Monitor, você poderá enviar tarefas a hora que quiser para que seu colaborador veja no horário de trabalho e execute as tarefas enquanto é acompanhado e dos feedbacks dos resultados. Tenha uma forma eficaz de gerenciar seus colaboradores. Veja o quanto eles estão produzindo no mês e entenda se essa pessoa é realmente efetiva no seu negócio. Não fique mais refém dos colaboradores. Tenha processos bem definidos dentro do Mega Monitor para que qualquer colaborador que entrar na empresa entenda como o seu setor funciona. Tenha a gestão completa do seu negócio e alavanque seus resultados. Fale agora com o nosso consultor. Estamos de volta com a Hora da Estratégia. É com grande alegria que eu vou conversar agora com ela, a contadora Gabriela Fonseca, especialista em direito tributário e que vai dar dicas de como os empresários podem cuidar das finanças e da preservação de caixa dentro das suas empresas. Obrigado pela sua presença, Gabriela. Eu que agradeço, doutora. Que bom estar aqui com a senhora. É bom receber você aqui, né? Uma porque você é a nossa professora da Universidade de Negócios, enxerga a realidade dos empresários, a importância de ter um fluxo de caixa hoje e também porque você é especialista nisso, né? Só no ano passado, vários dos nossos alunos conseguiram baixar mais de 1 milhão, 2 milhões só com as dicas dela e do Hildo, que também é auditor. Fala para nós um pouquinho qual é a importância do direito tributário dentro das empresas hoje. O direito tributário hoje se faz fundamental dentro das empresas no quesito de planejar qual a melhor forma de tributação dentro da licitude para que a gente consiga driblar os problemas financeiros. Então, assim, driblar no sentido de, se eu tenho um planejamento eficaz, eu consigo entender qual a melhor forma de tributar, qual é a melhor forma de me enquadrar fiscalmente, como eu vou fazer uma ação ou não, se eu vou optar por uma forma de tributação diferente, seja lucro real ou presumido, se alguma ação que eu estou cometendo ela não vai incorrer depois em um processo civil, porque também está acarretado com a área tributária. Então, se eu vou ter algum problema societário, tudo vai estar incluído dentro da área tributária de certa maneira. Porque até a questão societária que vai dizer se a minha empresa vai ter 1, 2, 3 ou 4 sócios, se eu vou ser sócio de 2, 3 ou 4 empresas, se vai ser uma hold, tudo isso faz parte do planejamento tributário. Nossa! E o direito tributário, ele interfere de que forma hoje, diretamente dentro das empresas?
No caixa. No caixa. É a melhor resposta é no caixa, porque a gente sente o impacto do tributário dentro do caixa. Quando eu tenho um planejamento errado ou quando eu não penso direito nas ações tributárias, vai refletir no caixa, porque vai faltar dinheiro. Um tributo vai vir elevado, pode vir uma autuação do fisco, uma cobrança indevida, um código errado pode ocasionar um problema sério. A gente tem código já deu tudo errado. muito problema com isso e é comum hoje, pela quantidade de legislação que a gente tem envolvendo a área tributária. Nossa, direito tributário interfere mesmo, então, nessa preservação. Olha só, como você é a nossa já, desde 2016, eu acho que é, né, Gabriela? Isso. A Gabriela e o Wildo fazem parte da cadeira de financeiro dentro da Universidade de Negócios. O que vocês mais percebem que é as dores dos empresários quando a gente fala em financeiro empresarial? Agora eu vou puxar para o meu assado, né? Porque às vezes eu estou num evento e eu pergunto assim, no meio dos empresários, quem aqui sabe a diferença entre fluxo de caixa, né, e lucro, né? Fluxo de caixa operacional e lucro. E talvez 2 ou 3, e meio de 1000 pessoas levantam. Então, qual é as maiores dores que você percebe? Por que muitas pessoas não evoluem financeiramente dentro das empresas? Qual é o desconhecimento delas? Eu acho que o desconhecimento é geral, é de achar que a contabilidade e o caixa são as mesmas coisas, de não segregar as finanças pessoais das finanças empresariais, de não saber que existem muitos caminhos legais para que a gente possa tomar, para que a gente consiga conduzir de forma adequada a empresa, que existem outras possibilidades, mas que principalmente a gente tem que ter agenda e pôr na agenda o controle financeiro, ele tem que ser importante. O pessoal, quando vai para a universidade de negócios... Tem que ser importante, isso aqui é muito importante falar. O pessoal, quando vai para a universidade de negócios, se descobre que mesmo não gostando da área financeira, acaba é extremamente importante. Não tem como ganhar dinheiro sem gostar da área financeira. Não tem. Às vezes a gente pega um empresário que fatura 1,1 milhão e ele gasta 1,50 milhão. Ou seja, tá pagando para trabalhar. Não sobra, não tem como. Não tem e não caixa. sabe fazer a gestão e nem planejar aquilo. Acha que aquilo precisa, terceiriza totalmente aquilo. Então, quando a gente faz a pessoa perceber que é importante estar presente no comando da área financeira, que é isso que faz a diferença, porque a gente só passa os valores que a gente acredita, é que causa impacto realmente na mudança de visão deles. Uma das coisas que a gente fala é que você não tem como fazer uma previsão de aumentar, ter mais filiais, colocar um investimento maior, um aporte no seu negócio, se você não tem uma previsão financeira. Então, você precisa desse planejamento financeiro. E uma outra coisa que eu queria te falar, que é muito comum, você no início falou agora e eu vou retomar essa fala. Misturar as contas pessoais e as contas empresariais. Eu ouço muito isso quando a gente faz coach financeiro com os alunos. Ah, mas a empresa paga. Ah, a empresa paga. Comenta com o pessoal que está acompanhando a gente o quanto isso é ruim e maléfico para a empresa. É muito, né? Porque assim, a gente tem que lembrar que a empresa é um ente. Então, assim, se eu estou pagando as minhas contas pessoa física no CNPJ daquele ente, eu não estou sabendo o lucro efetivo que aquilo ali está dando. E pode ser um lucro bom, mas ele nunca vai suprir a minha necessidade, porque eu também não sei a demanda da minha necessidade. Então, quando a gente explica isso, a gente sempre diz que não é que a gente queira que a pessoa viva de um prolabore de um salário mínimo ou algo parecido que não existe, mas que a pessoa saiba a dimensão do que precisa e se pague como seu melhor colaborador, mas que se coloque como melhor colaborador, aquele que vai tomar a frente da área financeira da sua empresa, aquele que vai não operacionalizar, mas que vai gerir as estratégias para os melhores caminhos financeiros. Existe uma frase popular que as pessoas começam a dizer assim, que como é que é? O dono engorda... Até agora perdi o nome da... O boi engorda o olho do dono. O boi engorda o olho do dono, né? E quando o gestor ou o dono do negócio, ele não tem o controle do financeiro, ou pelo menos ele não tem uma DRE, não tem os dados específicos, ele fica na mão de terceiros. Então, nunca ele vai ter a real noção do que é. Eu não digo que meus alunos eles têm que agora aprender contabilidade, tem que ser contador. Não. Isso é uma coisa que a gente bate muito na universidade, por isso que a gente tem hoje o Wildo e a Gabriela que ensinam eles a ler o mapa do financeiro e até cobrar os contadores muitas vezes, porque tem muito erro em contabilidade. Muito. Quantos escritórios de contabilidade errados vocês já pegaram? Inúmeros, assim, ó, a gente perde as contas. E posso falar com propriedade, por ser contadora nisso, assim, é inúmeros.
Só que, assim, muitas vezes os empresários não sabem o que cobrar. Não tem nem ideia. Eles não têm ideia. Então, se eles não sabem o que cobrar, qualquer coisa que seja coisa entregue é o suficiente. É certo para eles. Infelizmente, isso é em qualquer mercado. Em qualquer mercado. Eu sempre digo, tem mercado que tem dentista ruim, tem médico ruim, tem contador ruim. Né? Isso aí. Então, eu acho que isso é uma das coisas importantes, porque tem duas peças fundamentais para mim dentro da empresa. Primeiro, você precisa de um bom contador. E o segundo, um advogado. Eu não abro mão desses dois perfis dentro da empresa, que é o que faz as empresas avançar sem medo, né? Porque você já vai respaldado. Estrategicamente é o que vai dar o suporte necessário para o gestor, né? Para que ele saiba quais são as melhores decisões para tomar. Porque ele vai estar ancorado do que pode fazer legalmente, ou seja, de quais riscos ele está ambientado, e financeiramente, contabilmente, de como aquilo vai refletir no seu patrimônio. Exatamente. Tem uma coisa que me dói quando eu pergunto muitas vezes na aula, assim, qual é a sua lucratividade? Né? Ela tá rindo porque ela sabe que eu faço as perguntas todinha na universidade de negócio. Qual é a lucratividade do seu negócio? E eu escuto um som assim na sala, ó, do ar-condicionado. Ninguém responde. Porque se tu não sabe qual é a tua lucratividade, tu tá trabalhando para quê? Então tem gente que às vezes tem 15% de lucratividade, 20% tem de lucratividade nesse produto aqui, mas ele faz uma campanha. Esse mês é o mês da promoção aqui da empresa, você vai ganhar 30% de desconto. Mas ele tem de lucro 15%. Ou seja, ele está trabalhando, está dando produto e trabalhando para cobrir 15% que ele não tem de score. Então, eu acho que essas pessoas que estão acompanhando a gente, dá umas dicas para o empresário que está nos acompanhando sobre o que é importante no seu financeiro. Eu acho que assim, a dica principal que eu diria, assim, a primeira delas é listar. É relacionar tudo o que a gente paga, começar por um controle simples e olhar para aquele controle. Controle simples, olha que legal essa dica, não é nada complexo. Não precisa ser um sistema caro, eu não estou falando de um SAP que vai custar milhões ou de um TOTS, eu estou falando de algum controle que pode ser um bem mais simplificado, até um Excel muitas vezes resolve. Na tabela. E eu vou listar o que eu devo. E ali eu vou começar a perceber que, por exemplo, quando eu estou falando de uma cobrança de um boleto, eu não tenho só taxa de juros, de antecipação, eu tenho tarifa bancária, eu tenho tarifa de banco, eu tenho muitos outros números envolvidos naquilo ali que às vezes eu não considero no meu preço. E quando eu olho para os números é que eu consigo ver que muitas vezes a minha lucratividade não existe porque eu não considerei nada dentro dela. O que não é medido não pode ser controlado. Exatamente, eu não consigo ter essa dimensão. E depois que eu começo a controlar, eu não posso fazer isso uma vez e esquecer. Entendi. Eu tenho que seguir fazendo. Então, assim, é monitorar. Fazer uma né? rotina. Todo mês. Não é, porque assim, se a gente faz uma vez, lista uma vez, nunca mais olha para aquela lista, ela vai mudando. Vai mudando. Porque é natural e tem coisas que acontecem uma vez no ano, a cada 2 vezes no ano, a cada mês. Então, assim, ó, quando eu começo a criar rotina, eu começo a entender os meus gastos e eu consigo melhorá-los, eu consigo movimentar, modificá-los. Eu acho que um dos exemplos que a gente fala muito na universidade, a gente faz com você, hoje o Hildo, isso, RR, Reunião de Resultados Semanal. Que isso é uma coisa que faz com que o empresário comece a entender o seu negócio na área financeira. Porque às vezes a gente acha que sabe, mas na verdade tem toda uma história contábil atrás. Tem muita coisa envolvida, assim, desde pequenos detalhes que a gente vê assim, às vezes as pessoas vão fazer o preço e elas somam os tributos, mas não vê que tem tributos que são por fora, tributos que são por dentro, então eles têm, percentualmente, eles mudam suas alíquotas. Então, são detalhes que quem está no dia a dia vivenciando, eu já faço isso há mais de 20 anos, é normal. Mas, assim, quem não está nesse dia a dia acha que é uma coisa diferente. Então, assim, não calcula aquilo dentro do seu gasto. Nem sequer coloca. Gente, nós poderíamos ficar falando horas de financeiro, porque eu sou apaixonada por financeiro. Eu adoro a aula deles, eu não perco por nada. Muito obrigada, Gabriela. Obrigada, doutora. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui com a senhora. Imagina! O programa Hora da Estratégia de hoje está ficando por aqui. Siga as nossas redes sociais, Tânia Zambon Oficial, Instituto Tânia Zambon. Além da Connect TV, o nosso programa também está disponível no nosso canal do YouTube, Instituto Tânia Zambon. Uma boa noite para você e até semana que vem com mais Hora da Estratégia.